A UFSM recebeu no último dia 10 o jornalista Rodrigo Miser, do jornal Zero Hora. Rodrigo, que está à frente da editoria Porto Alegre, faz parte do programa ZH na faculdade, que visita anualmente todos os cursos de comunicação do estado. Na palestra, o jornalista abordou assuntos como jornalismo local, novos modelos de negócio e fake news. Ouça agora a entrevista realizada com o jornalista Rodrigo Miser. Rodrigo, eu queria que tu falasse um pouco para nós sobre essa nova editoria do Jornal Zero Hora, que está mais atento para os fatos locais lá de Porto Alegre. Faz parte da estratégia da Zero Hora de estar mais perto, mais junto do leitor, né? A criação da editoria Porto Alegre, que é uma editoria que trata principalmente da capital e da região metropolitana, com uma cobertura diária e muito digital do factual, né? Do que atinge a vida no momento das pessoas, trânsito, questões de organização da cidade, né, fatos do momento, e também de matérias que discutam, né, a cidade e a região de forma mais ampla, do transporte, no urbanismo da cidade, mostrar também aquele lado do lugar onde a gente vive, que às vezes a gente não repara, né? Com histórias das pessoas, com personagens interessantes, com coisas curiosas que rolam, né, no nosso cotidiano e que a gente quis dar uma cobertura um pouco mais frequente, mais intensiva, assim. Muitos estudos dizem que a quantidade de conteúdo produzido por internautas na internet, elas contemplam muitas qualidades técnicas de um bom texto, né, de que a pessoa possa entender. E muitas teorias que nós estudamos aqui na academia dizem que o jornalista, a partir de agora, no futuro, vai dar o papel de dar credibilidade para as notícias. O que tu pensa sobre esse assunto? Eu acho que o que a gente fala de jornalismo colaborativo e jornalismo cidadão é uma tendência que só enriquece assim, o jornalismo que a gente conhece, e significa basicamente um diálogo maior do jornalista com o seu público. E eu acho que todo mundo só tem a ganhar com um engajamento maior das pessoas em passar informação, em publicar informação. E o jornalista tem um papel valorizado e mais importante do que nunca na hora de checar essas informações e de dar credibilidade e questionar mostrar o significado delas. Eu acho que tem um ganho muito, muito forte assim, para todo mundo, para a cidadania, no momento que mais pessoas participem da conversa, participem da comunicação. E o que a gente tem que fazer é qualificar cada vez mais os jornalistas e os jornalistas assumirem o papel que eles têm por ter capacidade de trabalhar com essas informações, fazer isso da forma mais útil, mais qualificada para melhorar o lugar em que a gente vive e a sociedade como um todo, né? É muito falado e propagado que o jornalismo vive uma crise, né, do modelo de negócio. Quais alternativas que você vê para o jornalismo hoje? Eu acho que o jornalismo tem várias alternativas. Os jornais vivem numa crise de modelo de negócio que está que está sendo modificado de um modelo basicamente sustentado por propaganda para um modelo mais sustentado pelo leitor, em forma de assinaturas, de doações, de micropagamentos. Tem vários modelos que estão sendo experimentados. Ainda não dá para saber qual deles que vai dar certo. Isso para os jornais. Mas o jornalismo não é feito só em jornais, também ele é feito em iniciativas de outras mídias, e o digital permite que tenha formatos muito próprios e diferentes de jornalismo. É possível fazer projetos mais específicos de jornalismo de longo formato, por exemplo, grandes reportagens, mais daqui a pouco bancadas por crowdfunding, pelos próprios interessados naquela, né, os leitores que querem saber mais sobre desmatamento da Amazônia podem bancar uma reportagem sobre isso, né, fazer com que
os repórteres vão lá cobrir, a internet facilita com que essas coisas aconteçam. Acho que depende muito agora da gente conseguir convencer o público, eu digo jornalistas, de que o nosso trabalho é importante, de que o nosso trabalho vai fazer diferença e de que é importante que eles deem algum dinheiro, seja para projetos isolados, mais individuais, ou para veículos mais estabelecidos, para que esse jornalismo seja feito, seja no Guardian da Inglaterra, na Zero Hora, ou ou num coletivo de jornalistas dentro de uma universidade. Dentro da universidade, a gente vê uma supremacia do jornalismo teórico sobre o prático. E muitos alunos querem sair da universidade pronto para o mercado de trabalho. O que você pode indicar para o acadêmico que quer seguir no mercado de trabalho para ter as primeiras oportunidades? Como que tu poderia encaminhar assim? Eu acho eu acho muito importante a parte teórica na universidade, porque não se vai ter parte teórica em lugar nenhum depois. Então, eu acho que é um falso dilema isso que às vezes a gente tem quando fala de currículo. Acho que os currículos podem estar alguns menos atualizados, outros mais, mas em geral esse equilíbrio entre o teórico e prático é necessário. Quando eu estava na faculdade, eu queria ter só coisas práticas, também tinha essa ânsia por chegar mais preparado possível, mas hoje, depois de alguns anos aí no mercado, eu vejo que é muito importante a base teórica que eu tive, a base de aprender como estudar, aprender como adquirir conhecimento, ter uma facilidade maior para refletir sobre as coisas, que basicamente é isso que vai diferenciar a gente mais para frente, como jornalista, né? Especialmente agora que todo mundo faz vídeo, todo mundo faz foto, todo mundo faz áudio, qualquer um que não é jornalista pode registrar um momento, a gente tem que ter mais capacidade e de lidar e dar sentido a essas coisas. A teoria nos dá também isso, né? E eu acho que na parte prática, quanto mais experiências diferentes a gente tiver durante a faculdade, seja com um estágio, seja com uma bolsa de pesquisa, seja com uma experiência voluntária, de trabalho voluntário em algum outro lugar, fazendo o que a gente está se preparando para fazer, né? Por que a gente não vai numa ONG ajudar a registrar o trabalho da ONG, né? Fazer matérias e divulgar o trabalho deles? Isso a gente já pode treinar um monte de coisas para depois da nossa vida profissional e ainda ter um trabalho que tenha um propósito legal, assim. Então, eu acho que quanto mais dessas experiências a gente conseguir ter, a gente sabe que durante a faculdade também é um momento que a gente começa a trabalhar e às vezes quer ganhar nosso dinheiro ou tem que ganhar nosso dinheiro para sustentar. E não é muito fácil, né? Mas é uma época que a gente também tem um monte de energia, né? Que a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu iria por esse lado, assim, valorizar muito o que a gente consegue tirar da academia de teoria e buscar experiências diversas, né? Tentar ter o máximo possível de tipos de coisas para treinar na faculdade. No Jornal Zero Hora, como que funciona a pesquisa sobre o conteúdo que o público quer ter, os horários e o agendamento que o jornal faz? A gente tem ferramentas no digital de análise de audiência, né? Vários tipos de analytics, a gente usa basicamente duas ferramentas, o Google Analytics e o Chartbeat. A gente usa com mais força, mas a gente contrata algumas outras ferramentas para monitorar, por exemplo, redes sociais, para monitorar a jornada do usuário como um todo, né? Eventualmente a gente contrata outras. Diariamente a gente identifica como é que estão indo os assuntos, o interesse que o público está tendo por diversos assuntos. Semanalmente a gente discute o que a gente pesca do público, né, numa reunião entre editores digitais. Então a gente consegue daí identificar padrões. A gente tem uma área que só analisa a audiência, que é fora da redação, que nos traz um monte de insights, ou dessa palavra em inglês, mas não vem outra agora, mas que nos traz dicas, né, do comportamento dos usuários. E a gente usa isso basicamente para definir como e quando a gente faz a entrega da informação. A gente não subordina
critérios editoriais jornalísticos, a gente não foge do que a gente considera que seja a nossa linha editorial e do que seja o nosso papel como jornalista, para atender nichos específicos de audiência, né? Traduzindo, por exemplo, a gente não faz matérias que a gente não faria porque acha daqui a pouco sensacionalista demais, que obviamente vão ter grande audiência. Eu não vou fazer uma matéria sensacionalista só para bater uma meta de audiência. Isso não funciona assim na Zero Hora. A gente não faz esse tipo de apelo, né, no nosso conteúdo. A gente busca a audiência para nos dizer como a gente consegue atender ela melhor, né, e aumentar ela dentro do que a gente considera que tem que oferecer. Este foi o jornalista e editor do jornal Zero Hora, Rodrigo Miser, que esteve na UFSM no último dia 10, palestrando aos alunos da comunicação social. Para a Rádio Universidade, Estevão Limana.